E um projeto de lei quer proibir pessoas que já cometeram violência contra a mulher de ocuparem cargos comissionados em Goianésia. O Jonathan Moreira tem as informações sobre esse projeto, né? Que inclusive é muito curioso, muito interessante e vai fazer muita diferença, né, Jonathan? O que falta então para essa lei começar a valer? Boa tarde. Oi, Gabriela, como é que tá? Boa tarde para você, boa tarde para todos. A Câmara de Vereadores de Goianésia, no Vale do São Patrício, está discutindo esse projeto. Ele já passou por 2 votações e agora segue para a sanção do prefeito, ou seja, para a aprovação do Poder Executivo, e isso faz parte do procedimento. Esse projeto de lei é de autoria do vereador Múcio Santana e ele prevê o seguinte: aquela pessoa que foi condenada na Lei Maria da Penha ou na Lei do Feminicídio, ela não pode ocupar cargo comissionado em Goianésia. O cargo comissionado é aquele cargo de confiança que o prefeito vai lá e faz a nomeação, normalmente do diretor, do superintendente, do secretário. Esse projeto prevê ainda que aquela pessoa que foi condenada em uma das 2 leis, se ela foi contratada pela prefeitura ou pela Câmara, os órgãos devem fazer, portanto, a exoneração dessa pessoa. A proposta é conter o avanço da violência contra a mulher e o autor do projeto de lei usou aí como exemplo várias cidades do país que, inclusive, já adotaram essa lei. Aqui em Goiás tem um exemplo, Buriti Alegre, lá no sul do estado, já está valendo, essa lei já foi sancionada. Portanto, quem foi condenado na Lei Maria da Penha em Buriti Alegre não pode ocupar cargo comissionado. Olha só, para encerrar a nossa conversa aqui, trago os números da Secretaria de Segurança Pública. O relatório feito de janeiro a março mostra o seguinte: foram 15 vítimas de feminicídio, 57 mulheres foram estupradas, 3.781 foram ameaçadas, outras 2.548 sofreram lesão corporal. Estou falando aqui de um relatório de janeiro a março, portanto são números desatualizados, números que podem ser maiores inclusive. Estes números são uma boa justificativa para uma lei importante como essa que está tramitando em Goianésia. Claro, a gente segue acompanhando essa votação, essa sanção do prefeito, torcendo para que isso aconteça de forma mais breve possível, né, Gabriela? Tomara, né? Os números aí que você falou, bem dito demais a conta por você, pode ser ainda pior, né? A gente tem mostrado que na pandemia aumentou o registro de agressão, né, contra as mulheres. Muitas ainda continuam em casa sem saber denunciar também, sem ter como denunciar. Então fica aí o alerta e tomara que seja aprovado e a gente segue acompanhando. Muito obrigada. Agora a gente vai falar, gente, de saúde. É que o inverno chegou, né? E junto com ele a preocupação com as doenças respiratórias, que são mais comuns agora. E por causa do tempo seco, elas costumam aumentar muito nessa época do ano. Nem o inverno tira o brilho do sol, até que tem alguns dias mais frios. Mas aqui em Goiás, a estação é marcada principalmente pelo tempo seco. A Paula é mãe do Efraim, de 3 anos, e já tem algumas estratégias, porque o pequeno sente essa mudança. Lá em casa usa umidificador, né? Porque meu filho já tem alergia, esse tempo seco para ele fica bem mais difícil para respirar. Bem mais complicado. Nessa época do ano, os problemas respiratórios surgem com mais frequência e alguns fatores contribuem para isso, como, por exemplo, a mudança de temperatura ao longo do dia, que começa mais fresquinho e vai esquentando com o passar das horas. E ainda a umidade relativa do ar, que fica muito baixa. Se chegar a 30% a umidade relativa do ar, já é considerado pela Organização Mundial de Saúde estado de atenção. Se cair para 20%, estado de alerta. Abaixo de 12%, estado de emergência. O que propicia o aumento dessas doenças? Infelizmente, o ar fica mais seco, mais frio, e isso faz com que aumente a circulação de vírus e bactérias, além do que as pessoas tendem a ficar em locais mais fechados, mais aglomeradas. Para não deixar de fazer atividade física, a Jane não vai tão cedinho para fugir do início de manhã gelado, mas também não vai tão tarde para evitar horários de umidade mais baixa. A gente busca um horário melhor até para tomar o sol, que tenha vitamina D, que ajuda, né, a imunidade. E a gente continua falando de saúde também desse tempo que está muito seco, viu? Agora ao vivo com o Emerson Ferreira, que está em Itumbiara, com um médico alergista, que eu fiquei sabendo que está aí junto com você também, que vai passar dicas para a gente, né, Emerson, para aliviar um pouquinho essa situação toda para o nosso corpo, para a respiração, até a pele também, fica difícil demais dar conta, né? Oi de novo.
Pois é, Gabriela, boa tarde para você, boa tarde para todos. Gabriela, tempo frio eu gosto muito, mas claro que esse tempo também, com o tempo mais seco, acaba prejudicando a saúde da gente. A gente já sabe que os problemas respiratórios se agravam, né? Nesse momento agora, especialmente que a gente está com baixas temperaturas e o tempo muito seco também, e também a baixa umidade do ar, né, doutor? Bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui. O que as pessoas podem fazer para tentar aliviar um pouco, né, no ambiente essas condições climáticas que acabam prejudicando a nossa saúde? Boa tarde a todos. Boa tarde, Emerson. Gostaria de falar para vocês que essa época do ano a gente tem uma baixa umidade relativa do ar e isso acaba nos comprometendo a desidratação de pele, mucosas e somos mais susceptíveis a doenças respiratórias, principalmente doenças alérgicas nessa época do ano. A atividade física agora, com esse tempo, a gente fica também um pouco mais cansado, dificuldade para respirar. O que a gente pode fazer, doutor? Isso, a importância da atividade física para todos nessa época é a hidratação. Manter pelo menos 2 litros de água ao dia, tá? Só de água, fora os alimentos. Sempre repor, de acordo com que vai perdendo, pela sudorese, pela transpiração, a gente tem que repor essa concentração de água. E é importantíssimo manter isso. A alimentação também precisa ser diferenciada nesse tempo mais frio? Claro, alimentação mais leve, mais saudável, diminuição de gordura e fritura e bastante frutas, verduras e alimentos leves. Doutor, agora no momento de pandemia que a gente está vivendo com a Covid-19, o tempo mais frio, as doenças respiratórias aumentam, os sintomas, por exemplo, da Covid com a gripe são muito parecidos. Como é que o paciente pode saber ali para tentar, qual o diagnóstico, né, que pode ser apresentado nesse caso? Olha, nessa época do ano, pelo tempo seco, a gente tem uma diminuição da produção de muco. E esse muco é responsável por proteção do nosso sistema respiratório. Não tem diferença praticamente nenhuma no começo dos sintomas do coronavírus, a gripe ou resfriado. A única diferença vai ser depois, com falta de ar, muito cansaço, dor no corpo, que aí teria como a gente procurar um atendimento médico e realizar o exame para descartar coronavírus. Agora, com o tempo frio, as pessoas ficam em ambientes muito fechados também. Isso não é aconselhável, né? Não, de forma alguma. Manter os locais arejados, tá? A hidratação, como eu falei anteriormente, é muito importante e também usar umidificadores de ar em casa, bacias de água ou até toalhas umedecidas, tá? Doutor, também além dos problemas respiratórios, problemas cardiovasculares também podem ser agravados nesse tempo? Isso mesmo, no frio aumenta muito a vasoconstricção das artérias e até das veias, né? Aumentando o risco de formar trombos, esses trombos irem para o pulmão, para o cérebro ou até para o coração, tá? Provocando um infarto, AVC, tromboembolismo e até trombose periférica. O que a pessoa em casa pode fazer assim, de forma mais simples para tentar melhorar esse ambiente, melhorar a respiração, né? Isso, o que a gente pode fazer é bastante água, bastante líquido, alimentos mais saudáveis, colocar compressas, toalhas, umidificadores diários e de acordo isolamento social, uso de máscara, tudo isso é muito importante para diminuir tanto o coronavírus quanto até as gripes e resfriados. Ok, doutor Wesley, muito obrigado. Falando com a gente aqui, doutor Wesley, que é médico imunologista, Gabriela. Então, fica aí a nossa dica, né? Importante esses cuidados com a Covid-19, mas também importante esses cuidados nesse momento agora que a gente está vivendo também o tempo mais seco, né, Gabriela? Então, fica essas dicas aí, vamos se cuidar, viu? E o dia, né, ao longo do dia vai mudando demais. Hoje cedo eu estava até vendo uma postagem que você fez, Emerson, mostrando ali no Rio, né, aquele frio, aquele tempinho que a gente sai de casa mais agasalhado. Depois aí Tumbiara é uma cidade muito quente também, a amplitude térmica está muito alta, então às vezes quase dobra a temperatura ao longo do dia, né, Emerson? Aí a história do chuveirinho, né, o médico aproveitando que ele está aí com você falou do banho quente demais, né? Esse cuidado também com a pele, né, com o corpo da gente. Exatamente, doutor, até a questão dos cuidados com a pele também, né? É importante a gente abordar banho muito quente agora nesse momento, que por causa do frio, isso também é prejudicial? Como é que a gente pode lidar com isso? Olha, nessa época a gente tem que ter um cuidado grande com a pele para não fazer as dermatites, né? Banho de água morna para fria, banhos rápidos, não usar bucha, tá? Só o sabonete de preferência hidratante, ou pode ser granado também. E após o banho, usar hidratante para reter a umidade que ficou
após o banho. Essas medidas podem diminuir muito as dermatites. Porque a gente vê que a pele realmente agora ela fica mais ressecada, né? Fica mais ressecada. Então a gente hidrata bastante oralmente e também hidratar a pele com hidratantes ou emolientes. E com a Covid-19 continuar seguindo as medidas, né? As medidas de precaução são muito importantes. Tá joia também. Doutor, Gabriela, esse tempo é muito gostoso, o tempo frio, né? Mas é importante tomar esses cuidados. Aqui em Itumbiara, então, esses dias estão muito frios, mas durante o dia, como você falou, tem essa amplitude, né? O dia vai ficando muito quente, essa mudança de temperatura. Como a gente está vendo aqui agora, o sol bem quente, olha que paisagem bonita, o sol bem quente aqui na cidade. Mas de manhã, temperatura baixíssima ali, 10, 11 graus. Essa semana chegou a fazer, semana passada, na verdade, né? Chegou a fazer até 6 graus, pessoal. Aqui não está tão acostumado, mas então é importante redobrar esses cuidados, viu, Gabriela? E além do cuidado com a pele, como vocês estavam explicando pra gente, né, Emerson, lembrar da conta de energia também, que tá cara demais, aí o banho vai mais ligeiro, que é bom pra tudo, pra pele e também pro bolso, né? Muito obrigado e bom trabalho por aí. Olha só, gente, falando agora sobre vacinação, é que pessoas com 40 anos começaram a ser vacinadas ontem em Montevidéu, no sudoeste do estado. Só que o problema é que a imunização por lá mal começou e já foi interrompida. Sabe por quê? Falta de doses, viu? A Manuela Messias tem as informações ao vivo aqui pra gente. Boa tarde, Manu. Boa tarde para você, Gabriela. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente também. Pois é, como você bem disse, mal começou, mas já terminou. Isso por conta da falta de doses. E aí o que acontece? Então a prefeitura suspendeu a vacinação por faixa etária lá em Montevidéu. Só que hoje a vacinação continuou, só que é para algumas pessoas apenas. Então quem se vacina hoje em Montevidéu? Todas as mulheres que têm mais de 18 anos e estão grávidas, e já que o município aguarda a chegada de uma nova remessa de vacinas. A prefeitura não disse quando que essas vacinas também vão chegar, então por isso não há uma data para o retorno dessa vacinação por faixa etária, tá? Mas hoje tem vacinação lá na cidade de Montevidéu, lembrando, para as mulheres grávidas que têm a partir de 18 anos e para os trabalhadores das indústrias, tá, gente? Tá certo, então, tá dado o recado. Muito obrigada, Manu. Do sudoeste, a gente vai para o norte do estado, porque tem cidade por lá que está vacinando pessoas com 36 anos, viu? O Tiago Costa já está ao vivo aqui e vai falar pra gente que cidade é essa, né? E como é que tá o ritmo de vacinação aí na região norte. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde para todos que estão acompanhando a gente. Então, esse município é o município de Niquelândia, que vacina hoje, como você disse, pessoas com 36 anos ou mais. E de hoje para amanhã, essa idade deve cair, viu? 35 anos é a previsão para amanhã Niquelândia já vacinar. Na quinta-feira, está prevista a aplicação da segunda dose para quem já está com o cronograma agendado para receber essa segunda dose da Coronavac e também da AstraZeneca. E na sexta-feira, no município de Niquelândia, também acontece a repescagem de quem não conseguir se vacinar hoje ou amanhã para o público de 35 anos. Essa vacinação vai acontecer na UPA, ao lado do ginásio de esportes lá do município de Niquelândia. Agora, um pouco em contraste, aqui o município de Porangatu hoje aplica a segunda dose para quem já estava previsto para receber essa imunização, mas só que primeira dose amanhã, que volta a ser aplicada, será para um público de 47 anos. Comparando com o município também aqui do norte de Niquelândia, que já está vacinando hoje 36 e amanhã 35, Porangatu está um pouco atrasada, inclusive com alguns grupos prioritários, Gabriela, como a imprensa, que em várias cidades a imprensa já está sendo vacinada. Aqui o município disse que essa vacinação deve acontecer ainda essa semana, mas só que ainda não deu uma data e eu, claro, estou ansioso, como diz o Emerson Ferreira, nosso colega lá de Itumbiara, para receber a geladinha no braço. A gente segue acompanhando aqui e trazendo todos os detalhes sobre a vacinação aqui no norte para o estado inteiro, Gabriela. Volto com você no estúdio. Isso aí, Tiago, que seja breve para você e para tanta gente que ainda está aí nessa ansiedade, né, para conseguir essa primeira dose também. Vai chegar e está chegando. Muito obrigada pelas informações.